Graças a Deus, estando mais harmonizados, vamos lentamente saindo da concentração e estando mais amparados pelo amor do nosso Pai, vamos caminhando, ainda que a passos lentos, à procura de sua luz, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e sigamos fortalecidos pela fé na misericórdia divina, que a ninguém desampara. E assim, agradecidos e revigorados, sentimos-nos firmes e fortes como uma rocha. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora ouvir o estudo da noite de hoje, que é dos 4 evangelhos de Jean Baptiste Rustem, que será feito pelo nosso irmão Azamor Filho. Boa noite. Que Jesus ilumine a todos nós. Toda segunda-feira, como é de costume, estudamos a obra de Rustem. A consideramos primordial para o desenvolvimento do conceito espírita. E seu estudo é realizado desde os primórdios de nossa casa, pois foi determinação do nosso patrono Bezerra de Menezes, transmitida através da mediunidade de Azamor Serrão, recomendando que esse propósito fosse registrado nos estatutos da CRBBM, juntamente com o estudo da codificação kardeciana. Ainda encarnado, o nosso querido Bezerra dedicara especial atenção para com os conceitos revelados na coletânea de Os 4 Evangelhos, pois constantemente exaltava as revelações marcantes nelas encontradas, com um grande potencial esclarecedor aos ensinos do Cristo Jesus, nos fazendo entender não só a sua verdadeira natureza de espírito puro e perfeito, e que recebera do Criador a missão de governar o destino da humanidade terrena, assim como que sua vinda ao meio físico do nosso planeta seria uma demonstração do estágio a ser alcançado por todos nós, quando definitivamente realizarmos a plenitude da consciência de espíritos eternos, ao superarmos o aprisionamento às sucessivas encarnações na cadeia de um corpo de natureza animal como o nosso. O Cristo Jesus é, portanto, o modelo da descendência da humanidade. Esses, o primeiro grande efeito das explicações dos espíritos sobre os ensinamentos registrados no Evangelho, acrescidos à conceituação das vidas sucessivas, pois quanto mais evoluídos, mais sutis serão nossos corpos e menos material será nossa vida, ganhando cada vez mais a dinâmica da mente, real operadora de forças imponderáveis que regem o poder da vida, como bem nos demonstrou o Cristo Jesus. Os espíritos já haviam, sucinto, mas
objetivamente afirmado a Kardec, no Livro dos Espíritos, nas questões da escala espírita, quando dissertaram sobre os espíritos puros, não serem esses mais sujeitos a reencarnações em corpos materiais e perecíveis. Aliás, esta questão, envolvendo os diferentes graus da evolução do espírito na condição humana, recebe, por ocasião da codificação, conforme a afirmação dos próprios espíritos instrutores, sucinta resposta, por serem tema de grande complexidade e necessitar de maior maturação experimental e cujas nuances resultariam em novas subdivisões. Então, os espíritos que, embora tenham tocado no Livro dos Espíritos sucintamente sobre a questão, como eles mesmos afirmaram, isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 100 e seguintes, até a 131. Mesmo sucintamente sobre o assunto, falaram e explicaram 31 questões. O fato é que esse é um capítulo de suma importância na formação da conceituação espírita a respeito do processo da evolução espiritual, demonstrando que o espírito vai sutilizando sua forma em encarnações em mundos cada vez menos densos em matéria, até atingir a pureza de espírito, ao galgar essa condição na plenitude fluídica do seu ser. Daí resultando em formidável ilustração racional a respeito da importante afirmação anotada do Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, o universo oferece todas as oportunidades de vida para o processo da evolução do ser. Isto também quer dizer que, assim como evoluem as criaturas, também evoluem os mundos em que elas hão de viver. Repare uma coisa, meus irmãos. Eu até agora só citei Kardec e Livro dos Espíritos. Algum tempo após, os espíritos revelaram, através da psicografia de Émile Cognon, anotada na obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, mais detalhes da lei divina, regente da natureza e desse processo da evolução, especificamente explicando a configuração que possibilitou a permanência no meio físico do nosso planeta do puro Espírito do Cristo Jesus, para mostrar ao vivo e a cores a sua função de Messias prometido. Ao definir no tomo 1, item 14, na página 158, da maioria das edições, o aparecimento de Jesus entre os homens não foi um fato aberrante
das leis da natureza. Olha, meus irmãos, ao montar, ao escrever a obra que ainda ia ser publicada, os espíritos já estão respondendo, já estão focando o ponto de contradição, o ponto de recusa, de aceitação dos adversários desta obra. E ainda promete os instrutores espirituais: escrutai essas leis, sondai-as com o sentimento de humildade que deve dominar a criatura em face do seu Criador. A rota está traçada. Avançai. Nós vos ajudaremos. E, de fato, literalmente, pegam as nossas mãos, nos conduzindo pela razão, pelo racional, superiormente esclarecido. E dizem claramente: há, como sabeis, mundos inferiores e mundos superiores, mundos materiais e mundos fluídicos. E continuam: quanto mais o espírito se depura, tanto mais se afasta dos instintos materiais. Quanto mais perto se encontra das encarnações primitivas, tanto mais se entrega às necessidades que o aproximam do animal. O mesmo se dá com todas as necessidades da existência material, que se diversificam e mesmo desaparecem à medida que o espírito se purifica. E continua: a proporção que sobe na escala dos mundos, mais as necessidades da carne, e, por conseguinte, os meios de depuração, aliás, de reprodução, se depuram e espiritualizam. A união da matéria com a matéria para formar a matéria é uma das condições inerentes à vossa inferioridade e só existe nos mundos materiais como o vosso. Vejam, meus irmãos, isso aí, esse texto mostra claramente, é coisa de espírito muito superior, espíritos muito superiores, porque foram mais de um espírito a explicar os textos nos 4 evangelhos. Porque, como já dissemos, antes mesmo de se lançar o assunto, já respondiam à contestação que ainda seria formulada no futuro. E continuam os espíritos nesse texto. Nos mundos superiores, fluídicos, suficientemente elevados, a vontade constitui a base da lei de reprodução. A vontade é que a provoca, operando sobre a ação magnética, a reunião dos fluidos adequados no seio da família, onde a aludida vontade se manifesta. Então já tem até mais uma revelação. Mesmo em mundo fluídico, mesmo onde a vontade do espírito que se manifesta, do espírito encarnante, é que se manifesta, ele ainda tem um processo de formação e educação de uma família, de um pai, de uma mãe, superando, e ainda quer dizer os espíritos, uma vez superado o instinto animal,
o padrão emocional estrutura um campo sensitivo no ser, naturalmente adequado a estado de consciência que cada vez mais se ajusta às leis que regem a vida, permitindo-lhe também maior manifestação da vontade. Até mesmo em todas as condições, e características na formação do próprio corpo. Voltando, então, ao que dizem os espíritos. Em tais mundos, o espírito surge por encarnação fluídica, ou melhor, por incorporação. Ao chegar ao planeta, encontra os fluidos necessários a essa incorporação e, por si mesmo, a executa com auxílio daqueles fluidos na família destinada a tutelá-lo. Então, a própria família forma um campo, um padrão de energia que vai se adaptar às energias que o espírito encarnante está movimentando para corporificar-se, para incorporar num corpo, numa forma. A vontade ou desejo dos pais o chama a essa mesma vontade, o chama. E essa mesma vontade exerce atração sobre os fluidos constitutivos dessa incorporação, os quais, associando-lhe ao espírito e sendo por eles assimilados, compõem, conforme o planeta, um corpo relativamente semelhante ao vosso. Outra grande e importante revelação. Mesmo em mundos muito mais evoluídos, de matéria super rarefeita, fluídica, a forma humana é preservada. Então, continuaremos tendo, quando conviventes nesses mundos e no processo da evolução, a mesma forma humana. Vejam que os espíritos afirmam algo, então, de suma importância para idealizarmos as transformações consequentes à evolução do espírito. Essa obra tem tudo. E só nessa primeira apresentação, no primeiro item, primeiro livro, e no primeiro enfoque, eles já dão uma bagagem fantástica. Embora os mundos apresentem diferentes constituições, com um nível cada vez mais sutil de matéria, permanece uma relação com a forma do corpo humano que conhecemos. Por quê? Embora mais evoluídos, ainda se encontram condicionados ao psiquismo humano, pois ainda não são puro espírito. Até já cresceram em pureza, amor, conhecimento, mas ainda não se encontram na plenitude do ser para poder superar todos os condicionamentos que se expressam na forma. Ou seja, embora já não haja certas funções, como as de macho e fêmea, a persona ainda precisa constituir um veículo para expressar na vivência daquele mundo, para se expressar
na vivência daquele mundo, atendendo a resquícios das variações de instinto moral sobre um meio pouco material e muito mais fluido. Enfim, voltando a ouvir aos espíritos, somente o espírito puro, não mais sujeito à encarnação alguma, em qualquer planeta que seja, por já haver atingido a perfeição sideral, dispõe de todos os fluidos, como possuidor, que é de uma ciência completa, goza de inteira liberdade e independência e tem a consciência exata da sua origem. É a plenitude do ser, então, em consciência plena. Seja qual for o perispírito, o corpo fluídico que tome e assimile, há regiões que percorra, quer dizer, se tiver em missão sair do plano da plenitude do espírito para se envolver na forma humana, esse perispírito, o corpo fluídico, apropriado ao planeta, ele o toma, ele o deixa e retoma, conservando-lhe os princípios constitutivos, sempre prontos a se separarem ou reunirem, porque ele é dono da vida, por efeito de sua vontade, segundo as condições e as necessidades da missão superior que lhe caiba desempenhar. Está então explicada todas as características, todo o potencial do Cristo. E hoje podemos entender perfeitamente as condições que o espírito se sujeita ao encarnar em mundos de matéria densa como o nosso. Porque, uma vez encarnado, a coisa fica diferente. Por mais adiantado que ele seja, perde a consciência de espírito e se limita aos sentidos físicos para exercitar e desenvolver a sua razão, que será sempre relativa ao nível de evolução que pode alcançar. Então, isso explica bem porque Jesus deixou bem clara a afirmação da diferença do espírito puro, como ele, que estava corporificado fluidamente, quando afirmou, apontando João, dos nascidos de mulher, João Batista era o maior, mas, mesmo assim, a diferença, sua estatura psíquica era bem menor. Ele não, figuradamente, não teria condições de atar a sandália de um espírito do plano divino. Finalizando, lembrai-vos dessas palavras de Jesus, aludidas antes e depois do sacrifício do Gólgota. Ele várias vezes fez essa exposição, essa observação. Deixo a vida para retomar. Ninguém me atira. Sou eu que por mim mesmo a deixo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. Esse texto está em João 10, versículo 18, e revela toda a natureza do Senhor da vida, por ser puro e perfeito, uno com o Pai Criador. E essa obra de Rustem nos leva em minúcias, em detalhes, a toda essa compreensão da natureza do Cristo e, por isso, amplia em muito o nosso entendimento do processo da evolução humana. Graças a Deus.